Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8 da noite. Papo de empreendedorismo e gestão. E o tema é: quero ser empreendedor ou empreendedora? Segundo a reportagem do site G1, o número de empreendedores individuais no Brasil tem crescido aceleradamente. Somente em 2022 foram, em média, 7,2 mil empresas por dia. Para falar sobre este tema, estamos recebendo a empresária, coordenadora do Núcleo da Mulher da Associação Comercial de Porto Alegre, a ACPA, e diretora do Cindy Lojas Porto Alegre, Janaína Crespo. Muito obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês falando por esse tema que eu adoro e que já faz parte da minha vida há 18 anos, como empreendedora e empresária. Que maravilha, Janaína. Então, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. E você aí de casa já pode aproveitar para saber mais enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. 30 segundinhos e estamos de volta. Fiquem aí com a gente. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e vocês podem compartilhar o programa através dessas plataformas. Janaína, então, para começar o nosso Papo Certo de hoje, o que é ser empreendedor? Bom, empreendedor é algo que antigamente se acreditava que era quase genético. E essa teoria acabou sendo derrubada por terra, porque o empreendedorismo ele tem muito mais a ver com uma atitude perante a vida. Então, o que nós temos hoje como sendo empreendedor? Sonhos, projetos, coisas que todas as pessoas têm. Mas o empreendedor é aquele que põe em prática, que vai para a ação, sai do campo das ideias, ele vê uma oportunidade ou ele vê uma necessidade que ele consegue suprir e ele põe em prática. Então, o empreendedor é o executor de ideias, executor de projetos, aí se classifica como sendo um empreendedor. Quando começamos a conversar sobre tu estar aqui conosco no programa, né? Nossa ideia de tema era falarmos sobre sair da CLT e ir para o empreendedorismo, né? Então, eu queria aproveitar e te perguntar, por que as pessoas escolhem ser empreendedoras? As pessoas vão para o empreendedorismo normalmente por duas vertentes. Ou por necessidade ou por oportunidade. A gente costuma dizer que por necessidade não é uma escolha. Na verdade, às vezes é a única opção que a pessoa tem. Eu estou muito ligada com o empreendedorismo feminino. E na realidade das mulheres, muitas mulheres quando chegam até o empreendedorismo, porque têm filhos que precisam de atenção, porque não conseguem se recolocar no horário que tem disponível para trabalho, então ela vê no empreendedorismo como a única fonte de renda para a sua subsistência. Então, quando a gente escolhe ser empreendedor, temos essas duas nuances. Ou a questão da necessidade,
que é a realidade de muitas mulheres empreendedoras aqui no nosso país, ou então por um senso de oportunidade. As pessoas também que herdam negócios, acabam indo para o empreendedorismo, é outra vertente também. Esses negócios de família, né? A questão da sucessão, levam também as pessoas para o empreendedorismo. Em vez de optar por uma carreira de CLT fora no mercado de trabalho, se volta para o negócio da família também. Até porque, né, Janaína, antigamente era tudo muito certinho, assim, funcionário CLT, que trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18. Mas com toda essa modernidade, as coisas vieram mudando. Então, não é porque antes era assim que hoje precisa ser. A pessoa ela pode ser empreendedora, independente do horário que for. E também aquela questão de, pode ser um empreendedor dentro do online, como num ponto físico. Sim, houve uma flexibilização, na verdade, né? Durante muito tempo, se tinha um modelo padrão de trabalho, né? As pessoas ou prestavam concurso público, ou as pessoas se empregavam e ficavam a vida inteira, muitas vezes, no mesmo emprego. Isso vem mudou gradativamente até um determinado período, né? Até algumas décadas atrás, isso foi modificando. E agora isso modifica com uma velocidade muito rápida. Nós temos aí as startups levando toda uma nova geração, impulsionando o empreendedorismo, né? Em busca de flexibilidade, em busca de ter liberdade de se expressar melhor. Por quê? Porque nós ainda temos vinculado a ideia do seletista com um chefe. Então, as pessoas querem exercer a autoliderança e acabam indo para o empreendedorismo. Realmente. A gente sabe que no Brasil temos muitos empreendedores, mas nós temos este número de empreendedores no país? 43 milhões de brasileiros. 43 milhões. 43. Ocupamos hoje o 7º lugar no ranking mundial de empreendedorismo. Isso é 25% da população empreendendo. Nós temos então, se a gente parar para pensar, em cada 10 brasileiros, quase 3 são empreendedores. Isso nos joga muito para cima. Esses são dados do IBGE de 2021. Tivemos essa medição em plena pandemia, né? Então, esses dados também precisam ser confrontados com a nova realidade, porque muitas pessoas também foram desligadas das suas empresas durante o processo pandêmico. E muitas pessoas encontraram essa como sendo a solução da subsistência, verdade, né? Até porque durante a pandemia, só para concluir aqui, até porque durante a pandemia, as empresas fechadas, as mães também não tinham escolas para enviar os seus filhos, então começou aquele microempreendedor, né? Que era quem fazia bolo, o salgado, a pizza, enfim, que foram se tornando empreendedores aos poucos e que muitos conseguiram permanecer. Isso mesmo. Houve uma mudança, né? As pessoas... Isso foi muito curioso, a gente observar o movimento pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. E eu acredito que nós vamos ter ainda alguns conhecimentos a respeito do ser social com o pós-pandemia. Interessante. Nós falávamos anteriormente, antes do programa, sobre a quantidade de empreendedores que estão há mais de 3 anos no mercado, porque isso é um marco, não é? Quando está há mais de 3 anos, já considera-se uma empresa estabilizada. E destes 43 milhões, a gente estava falando que apenas em torno de 16 milhões estão há mais de 3 anos. Então, a gente sabe que realmente tem muitos negócios que, apesar de ser uma quantidade grande, muitos ainda não atingiram a maturidade. Isso é uma realidade também, né? É uma realidade porque, assim, nós temos que diferenciar também essa trajetória que existe. O empreendedor, como falamos ali no início, é alguém que é realizador, mas ele realiza e ele tem que conseguir se manter. E aí é a trajetória do empreendedor pro empresário. E aí nós temos diversos fatores que impactam, né, no dia a dia da empresa, no dia a dia do empreendedor, que é uma realidade. Que passa por uma formação, talvez, não é uma formação não apenas técnica, como a gente vê, muitos empreendedores têm um conhecimento técnico, resolvem empreender, ter o seu negócio utilizando aquele conhecimento técnico, mas ser empreendedor tem claramente 2 vertentes, a técnica, que óbvio tem que fazer a entrega, Claro. mas também uma parte de gestão, e aí que a gente vê que muitos empreendedores ainda pecam na parte da gestão dos seus negócios, não é mesmo? Sim, muitas vezes nós temos alguns negócios de sucesso, né, de pessoas que são referência, empresários que são referência no mercado,
que eles não são técnicos, eles não têm conhecimento técnico naquilo, no produto ou no serviço que eles entregam, mas eles são excelentes gestores. Então, eles agregam para o seu time os talentos técnicos. Então, o talento para gerir, o talento para ter uma estratégia de negócio, muitas vezes é o diferencial entre o sucesso e o insucesso de uma empresa. Porque nem sempre o técnico, ele consegue exercer todas as atividades de gestão. E essa é o diferencial entre a sobrevivência e a morte do empreendimento. Eu vou te fazer uma pergunta, que a resposta pode ser muito simples ou muito complexa, mas por que as pessoas se dedicam tanto ao empreendedorismo? Eu acredito que essa dedicação ao empreendedorismo é como a gente falou ali no início sobre a necessidade, né? Então, assim, hoje nós temos uma parcela da população que está envelhecendo, mas não é um idoso, né? A questão da faixa etária considerada idosa está cada vez sendo jogada mais para frente. A nossa expectativa de vida, ela está muito mais longa e as pessoas querem se sentir produtivas. E ainda nós temos uma legislação que aposenta as pessoas, embora esteja mudando, mas as pessoas se aposentam, ou as pessoas conseguem ver que ainda podem ser produtivas e descobrem novos talentos. A nova geração também chega não querendo chefes, né? Que nem a gente estava falando antes, querendo ter um propósito maior e botar em prática. Então, eu acho que isso tudo, fora a nossa característica como povo brasileiro, né? Que é um povo que gosta de movimento, que gosta de mais liberdade. Eu acredito que a gente a gente tem uma tendência cultural a ir ao empreendedorismo mesmo. Realmente. Muito bem. E neste mundo do empreendedorismo, nós temos mais homens ou mulheres? Olha, estamos quase equiparando homens e mulheres. As mulheres estão hoje, o último estudo foi feito em início de 2022, 48% das mulheres ocupam essa fatia do empreendedorismo. Estamos muito próxima dos homens. Quase empatados. Quase empatados. Que é uma realidade muito diferente do que tínhamos há 10 anos, 20 anos atrás. 30. Esse número saltou. Não é à toa que nós temos no Brasil e no mundo inteiro grupamentos femininos de empreendedorismo. O exemplo da associação comercial, que nós temos lá o núcleo da mulher empreendedora. E quantas empreendedoras estão lá? 27 empresárias. 27 empresárias. 27 empresárias. Desenvolvendo empreendedorismo, não só para elas, mas também levando conhecimento para outros. Sim. Qual é o modo que esses núcleos funcionam? As mulheres ainda estão encontrando o modo feminino de fazer negócios. Né? Por quê? Porque nós não precisamos nos masculinizar para ser ouvidas, para ser respeitadas, para trazer o nosso jeito. Homens e mulheres se complementam nos negócios. E nesses grupos que acabam acontecendo, nós vamos nos fortalecendo, porque ainda somos minoria em cargos de liderança. Né? Tu ser uma grande executiva não quer dizer que tu vai ser uma grande empresária. Né? O espaço ainda é um pouco de, digamos assim, de luta para conseguir chegar. E assim, na tua opinião, Janaína, por que as mulheres estão despontando tanto, então, nesse mercado do empreendedorismo? Bom, nós temos o fenômeno da pandemia, né? O que aconteceu durante a pandemia são dados, muitos homens foram desligados das suas carreiras, muitos homens que eram provedores da família foram desligados e as mulheres tomaram a frente para a subsistência. A mulher também vem se empoderando, esse movimento que está existindo Brasil afora de empoderamento feminino é no sentido de eu também sou capaz. E quando uma mulher demonstra que ela é capaz, ela encoraja todas as outras do seu círculo. Né? E a mulher tem uma tendência a ser visionária. Né? A mulher, principalmente a mãe, ela tem essa questão de querer deixar o mundo melhor, né? De deixar um legado. A mulher tem essa questão da descendência, né? Ela tem essa questão assim de querer se preocupar com o todo e fazer parte dessa mudança. Eu acho que isso vem fazendo um impacto grande no empreendedorismo. Então esse é um efeito aí muito presente nos dias de hoje, pós-pandemia, ainda da pandemia. Sim. E vai se perenizar esse efeito, tu acredita? Eu acredito que a gente não vai retroagir. Eu acho que a mulher que entendeu que ela é capaz também de
gerir, de dirigir, de empreender, eu acho que ela não vai retroagir. A não ser por algum motivo de força maior, mas eu acredito que ela, depois que ela se empoderou desse papel, ela vai adiante. Excelente. E se fôssemos falar em propósito, tem algum propósito maior, além da família e da própria força da mulher, para que ela queira ser empreendedora e levar isso adiante? Eu acredito que a pandemia nos deixou claro a questão da morte, né? Nós convivemos com a morte, com o risco da morte, não que a pandemia tenha inventado a morte, mas ela esfregou na nossa cara, né? Ó, Sim. Realmente. né? Nós vimos algo muito, muito sério, próximo, dentro da nossa casa, muitas vezes. Então, chega um momento que a gente começa a perguntar: o que eu vou fazer? É só isso? Né? A fragilidade despertou A fragilidade esse da sentimento. vida começou a fazer com que a gente se perguntasse mais: por que eu estou aqui? Né? O que eu vou deixar de valor? Como é que eu quero ser lembrada? As pessoas precisaram se organizar, porque não sabiam se amanhã estariam vivas. Isso. Então, assim, até a preocupação, tá, e se eu não estiver aqui, o que vai ser da minha família? O que vai ser dos meus pais ou o que vai ser dos meus filhos? Né? E aí a questão... Eu passo 8 horas trabalhando, mais 2 horas de trajeto, são 10 horas, eu tenho que dormir 8, então são 10 horas, são 18, quanto sobra para mim conviver com quem realmente é importante? Tem que reavaliar bem, né? E o empreendedorismo, ele se desponta como um protagonista na transição de carreira. Sim, a transição de carreira, eu vou falar um pouco mais com foco no feminino, que é a área que eu estou mais envolvida, né? A transição de carreira, ela chega para a mulher quando ela vem ou encerrando um ciclo como CLT, ou quando ela vem atuando já como autônoma e ela quer um novo propósito, ela quer um novo sentido daquilo que ela faz. Né? Ela começou a se questionar e ver, justamente linkada essa ideia, sabe? Sente aquele vazio, eu preciso trocar a minha carreira. Agora é para lá. E a mulher está muito mais propensa a isso do que o homem. Ela é mais adaptável do que o homem essa questão de mudança. Então, a transição de carreira e o empreendedorismo traz para a mulher mais liberdade, né? De começar, porque muitas vezes a mulher com 40, 50 anos, ela olha para a sua trajetória profissional e diz: até aqui nós viemos, agora eu quero outra coisa. A mudança ela vem, né? De uma forma Sim, bem rápida e inesperada. Ela começa a se questionar assim: tá, eu quero continuar fazendo isso que eu sempre fiz, porque até determinado momento fez sentido. E agora, não sei, aquele sentimento, sabe, não tá faltando alguma coisa. E aí o empreendedorismo dá essa liberdade. Realmente. Até porque depois de uma certa idade, tu ter uma CLT é muito mais difícil, né? Então acaba vindo essa migração realmente para o empreendedor ou empreendedora. Pessoal, chegamos no final do nosso primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o Papo Certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na tela. E lembrando que também estamos ao vivo nos principais canais digitais. Nessa transição de carreira, ao cogitar empreender, quais os principais pontos que devem ser observados, então, pelo empreendedor? O empreendedor, eu acho que um ponto fundamental, não só para o empreendedor, mas qualquer pessoa que deseja ter sucesso,
é o autoconhecimento. O autoconhecimento, se preparar para aquilo que vai viver, saber as escolhas que está fazendo. Do autoconhecimento, nós vamos para um segundo ponto, que é a inteligência emocional. Dentro da inteligência emocional, a gente fala habilidades interativas, saber se comunicar, saber se desenvolver como líder. O autodesenvolvimento é bastante importante. Então, esse deveria ser o ponto inicial. Eu quero ser empreendedor. Vou exercer primeiro o meu autoconhecimento, gerir a carreira, né, a sua eu-presa, saber que a sua pessoa se torna responsável pelo desenvolvimento de si mesma. E se nós pudéssemos linkar aqui, digamos, citar para a gente 3 erros, quais são os 3 maiores erros, então, de quem quer começar a empreender? Não se conhecer, não se interessar por pessoas e não saber lidar com pessoas. Porque os negócios, hoje, eles são feitos entre pessoas, né? CNPJ com CNPJ só se comunica na hora de uma emissão de nota fiscal. Mas as negociações, as relações, elas se dão entre pessoas. Então, entender de pessoas, gostar de pessoas e, se não gostar, aprender por quê, né? Saber por que eu não estou me relacionando bem. São os erros que podem acontecer. E como evitar, então, esses erros? Se preparando, estudando. Graças a Deus, hoje a gente tem uma gama de canais oferecendo gratuitamente conhecimento. Claro que a gente precisa filtrar, mas também precisamos exercer a nossa capacidade analítica, né? De perceber o que está sendo estudado, se realmente vem de uma fonte segura, se vem de uma fonte realmente de conhecimento, para que te enriqueça. Temos um parceiro aqui muito forte, que é parceiro de muitos empreendedores no Brasil, que é o Sebrae. É nosso parceiro aqui do Papo Certo, né? E o Sebrae, ele realmente tem muitas ferramentas. Eu sei que tu tiveste já a experiência de instrutora do Sebrae, eu também fui instrutor do Sebrae por algum tempo. E sabemos que tem muitas ferramentas gratuitas. Então, para quem estiver começando ou quiser empreender, procure essas opções que tem junto ao Sebrae, que realmente são todas opções muito práticas, muito fáceis para quem está começando empreendedorismo aí, para ter o conhecimento. Né? Muito. A questão da capacitação, e não falo só da capacitação formal, eu tenho que entrar de novo para o banco acadêmico. Gestão é fundamental. Entender de gestão, entender de pessoas. E nós temos N canais, né? Não deixa nunca aquela mentalidade de eterno aprendiz te abandonar. Porque eu digo assim, a vida é uma escola que não fecha nunca. A gente sempre tem oportunidade de aprender. E os erros, eles não podem ser vistos como fracassos, né? Ele é fracasso quando tu erra sempre a mesma coisa. Mas a partir do momento que tu erra e tu aprende com ele, tu não perde nunca. Porque ou tu ganha, ou tu aprende. Então, a gente tem que ter espaço para o erro também, né? Essa é uma questão que quando tu começa a estudar, tu começa a perceber que o erro faz parte do aprendizado e faz parte da dita perfeição, né? Com certeza. Nós temos mais uns 4 minutinhos de programa, então agora vamos fazer parte da alteração com a audiência, porque vieram muitas mensagens, mas eu vou conseguir ler algumas para vocês então. O final 0658 escreveu: parabéns, Janaína, boa entrevista, Ed Lewandowski. Agora uma pergunta que também chegou aqui: o que é atitude empreendedora? Telespectador não identificado. A atitude empreendedora é aquela que tu tem que ter perante a vida, né? Não preciso ser empreendedor para ter uma atitude empreendedora. A atitude empreendedora é tu exercer a autoliderança, é tu exercer a autorresponsabilidade pelas tuas escolhas, né? Liderar a si mesmo é um grande feito. Isso. Não precisa, então, ser o dono, o chefe para empreender. Não, né? Tu pode ser, inclusive, funcionário, tu pode ser, inclusive, seletista e ter uma atitude empreendedora. É aquela pessoa visionária, aquela pessoa que faz acontecer, que faz a diferença. É aquela pessoa que, quando sai do ambiente, deixa a luz própria. Porque ela executou, ela deixou... A gente tem que ver... Essa talvez já esteja se preparando para um futuro empreendimento próprio, né?
Sim, mas não é pré-requisito, porque a gente também, quando a gente se conhece, a gente pode querer, não, eu prefiro uma questão mais estável, Também. mas eu sou um empreendedor de mim mesmo. Excelente. E já temos mais um minutinho só, vamos ver se dá tempo, tá? Quais são, então, as recomendações que tu daria a quem quer sair do CLT e ir para o CNPJ? Se prepare, procure grupos que você possa dividir experiência, aprender com a experiência alheia, leia sobre o assunto e se conheça. Procure entidades, tem o Sebrae, nós temos o Sind Lojas, nós temos várias, associação comercial, nós temos programas gratuitos nas universidades também que apoiam o empreendedorismo. Frequente, veja se esse é o seu lugar. E se não for, está tudo bem. Adote para a tua vida a atitude empreendedora. Faz toda a diferença. Realmente. Então, eu quero aproveitar e te agradecer por ter estado conosco aqui hoje. As perguntas que não foram lidas e os comentários aqui também serão logo após o programa e a Janaína vai responder. Também quero aproveitar e mandar um abraço bem grande para a Clícia, que foi a pessoa que fez o nosso encontro e hoje está aqui conosco graças a ela. Sim. Um beijo. Beijo, Clícia. Eu agradeço a você de casa por ter nos assistido e lembro que o programa ele é reprisado às 7h30 da manhã. Então, chegamos ao final do Papo Certo. Amanhã às 20 horas estamos de volta com o Papo de Saúde. Estará conosco o nutricionista clínico e esportista Jonas Melo. Estaremos esperando por todos vocês. Até lá!